Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor do Grupo Etapa e já já a gente volta a conversar. E antes da gente começar a nossa conversa, queria te convidar para seguir o nosso canal no YouTube e também se inscrever para receber as notificações dos novos episódios. E voltando às gravações, aqui ao meu lado, apresentando o podcast, temos o Rodrigo Mutuca. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Eduardo. Voltando às gravações, ele estava de férias, é isso então? Tava descansando um pouco, a Descansando um idade pouco. chegou, tá difícil. Faz tempo que chegou, hein? A idade chegou e já foi embora. E o nosso convidado de hoje é o Eugênio Arsenovics Filho, que é gerente da área pedagógica do Sistema Etapa, popularmente conhecido também como nosso chefe, tá, Rodrigo? Então, Exatamente. muito cuidado hoje Vamos caprichar nas com perguntas. o que você pergunta. Tudo bem, Eugênio? Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Que é isso. Vamos lá? Vamos lá. Eugênio, vamos começar com o seguinte. É muito comum nas escolas alguns equívocos cheios de boas intenções. Aquela ideia de que um material atualizado, um material muito bem feito, ele dispensa o uso de papel, é completamente eletrônico. Aquela ideia de que um professor da mais alta qualidade é aquele que faz todos os exercícios que tem na apostila. E aquela imagem do aluno. O ótimo aluno é aquele que só tira boas notas. Eu entendo que existe um equívoco grave por trás de cada uma dessas três imagens e eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco delas. Bom, acho que todas as três estão ligadas a algo que o senso comum, de maneira geral, tem como imagem de bons professores, de boas escolas e de bons alunos. Uma imagem que, infelizmente, não é simplesmente ideal, né? Ela existe de fato, né? A gente tem vários casos em que realmente as escolas cobram que se preencha toda a apostila para dizer que aquilo foi entregue adequadamente para o aluno. A gente tem também casos de escolas que abandonam totalmente material impresso por motivos que não são os mais interessantes do ponto de vista educacional. E a gente tem, inclusive, muitos alunos que julgam que só serão considerados bons alunos se tirarem notas excelentes. Isso é um problema, muitas vezes, que chega a exigir algum atendimento mais específico, né? Eh, Nenhuma dessas ideias pode ser tomada como verdadeira, né? Não que tirar boas notas não seja algo que os alunos devam perseguir. Sim, eles devem procurar tirar boas notas, mas o fato de o aluno não tirar 10, 9 o tempo inteiro não quer dizer que ele é um mau aluno, né? Um mau aluno é aquele que não cumpre o que se espera de um aluno, que é estudar, que é participar das aulas, que é procurar o professor para falar das suas dificuldades quando elas existem, que é trocar experiências com os colegas para sanar dificuldades dos colegas e aprender mais com isso. Muitas vezes uma nota baixa de um aluno, e aí vocês certamente têm até muito mais propriedade hoje para falar a respeito disso do que eu mesmo, por estar em sala de aula. Muitas vezes uma nota baixa de um aluno vem por um desafio que o professor propõe na prova, exatamente por acreditar e apostar no potencial daquele aluno, né? E o que eu acho que é importante nesse caso é tanto o professor quanto o aluno terem claro que, nesse sentido, uma nota mais baixa do que o habitual pode fazer parte do processo. E aí, a nota em si não é o que importa, mas é o que a gente vai fazer a partir da nota, né? Um aluno que tem ali um trabalho sempre de estudo que leva ele a estar entre 8, 8,5, 9, de repente, numa prova mais exigente, ele tira um 6,5. Muitos deles levam baque, né? E o importante é, nesse momento, o professor dar a mão ao aluno para dizer: calma, porque sim, eu puxei um pouquinho mais o ritmo na prova porque você é capaz de entregar isso. Vamos estudar o caso para ver por que você não conseguiu a pontuação que a prova permitia conseguir. Se a gente tem esse trabalho mais humano de estar ao lado do aluno, ele também percebe que tirar nota um pouco mais baixa de vez em quando a avaliação é mais exigente, não é um problema, ele não é um mau aluno por causa daquilo, ele não vai se tornar uma pessoa pior porque a nota ficou baixa. Na verdade, é uma oportunidade de aprendizagem, né? Acho que essa ideia de que bom aluno só tira nota alta, ela está muito ligada a uma outra ideia que é a de que
prova só existe para dar nota, para aferir nota, coisa que para a gente é inválido, né? Prova não existe para atribuir nota. Prova existe para a gente identificar se o aluno chegou ao nível de aprendizado que a gente esperava a partir do nosso planejamento ou não. E se ele chegou, ótimo, eu considero isso no meu planejamento a partir dali. Se ele não chegou, eu preciso entender o porquê e pensar na minha prática como professor também. Isso tem muito a ver com outro ponto, né, o outro equívoco que a gente encontra, que é o de trabalhar todos os exercícios como se aquilo fosse uma exigência primeiro, muitas vezes, do próprio material, né, que está ali para o professor trabalhar, ou até das famílias, da escola. Às vezes, das famílias e da escola, é uma exigência, que também é um equívoco, né. Pensando no exemplo da prova em que o aluno não foi tão bem, né, não tirou ou pelo menos não tirou uma nota tão alta. Será que o recorte de exercícios que o professor fez na hora de pensar na prova bate com o recorte de exercícios que ele fez na hora de abordar as aulas? Bom, se eu vou trabalhar todos os exercícios da apostila, pode ser que eu leve a aula inteira para fazer isso. E eu não tenha tempo de deixar claro para o aluno que alguns pontos daquela aula são mais importantes do que outros. Eu faço tudo, mas eu deixei claro para o meu aluno que algumas coisas eles devem retomar em casa e outras não necessariamente. Eh, Às vezes eu só consigo fazer isso se, na verdade, eu escolher quais exercícios eu vou fazer com os alunos em aula e quais não. Puxa, mas quer dizer então que o professor pode não fazer exercícios da apostila em sala? Claro que pode não fazer. Né? A gente tem ali, né, no caso do nosso material, ele tem muito exercício realmente, né? A ideia é ter bastante exercício, mas não para que o professor vire refém da resolução de todos os exercícios. A ideia é que ele tenha repertório, que ele consiga ali na gama grande de exercícios que ele tem à disposição, destacar alguns para trabalhar com os alunos e deixar outros para que eles façam em casa sozinhos nos estudos, e às vezes até que não façam. Não há problema quanto a isso, desde que isso esteja dentro do planejamento de aula, desde que isso esteja pensado no preparo de aula, né? Esse é o outro ponto importante. Eu posso não fazer todos os exercícios de uma apostila e dar uma excelente aula com isso, e o meu aluno ter um aproveitamento da minha aula e um desempenho melhor acadêmico por conta disso, desde que isso esteja considerado no preparo de aula, né. Esse é que acho que é nesse momento em que a gente, percebe que há um equívoco em muitos casos. O professor entra na sala de aula, em alguns casos, com a missão de preencher a apostila de cabo a rabo. A missão não é trazer para o aluno uma discussão, propor reflexões a respeito de temas que são fundamentais sobre o conteúdo que está proposto ali. É preencher exercício. Isso é inútil? Não, não chega a ser inútil. Eu tive aulas assim, eh, que eu certamente aproveitei menos do que aulas que eu tive com professores que se preocuparam em mostrar coisas mais importantes do que simplesmente preencher o exercício. Aproveitei algo dessas aulas? Aproveitei algo, mas certamente elas não exploram todo o potencial que cada tema a ser trabalhado ali tem, né? Isso certamente não acontece. E a gente observa isso com frequência em muitas escolas, né? Infelizmente não é uma ideia do senso comum que não se comprova. Infelizmente existe isso. A gente procura na assessoria eh, trabalhar isso nas escolas para que isso não seja prática escolar nos nossos parceiros, né? Olha, uma coisa que a gente costuma fazer nas escolas, né, você mencionou, é trabalhar com professores, com alunos, a distinção entre meramente examinar, verificar a prova do aluno, dar uma nota e, de fato, avaliar, entregar um feedback de qualidade, ver se o aluno respondeu tudo aquilo que ele deveria ter respondido. E para dar um exemplo prático disso, o Eduardo me cutucou, ele disse: a sua pergunta tinha 3 itens, o Eugênio respondeu apenas 2 itens. Vocês perceberam? Percebemos, Eugênio, você tentou nos pegar. Bom teste o seu. Eu gostaria de saber agora aquele outro tópico. Será que uma escola moderna, uma escola progressista, é aquela que de fato tira todo o material impresso para trabalhar apenas com o digital? Então, não, né, eu fugi dessa parte, porque é algo que o pessoal tem discutido muito ultimamente, mas também, assim, um pouco há várias controvérsias a respeito disso, né. O que a gente observa da prática, das escolas que a gente atende, é que primeiro, os alunos gostam de material impresso. Eles gostam, né, não é uma
A força do digital veio muito em função da alegação de que as novas gerações, né, são alunos já nativos digitais, então o formato digital facilitaria a convivência do aluno com o estudo. E isso não se mostrou verdadeiro. Os alunos gostam de pegar na apostila. A gente teve, no meio do ano passado, a divulgação de um relatório da Unesco sobre o uso de tecnologias em sala de aula, que, resumidamente, quase sugeria a proibição de celulares ou outros equipamentos tecnológicos em aula, né? Isso foi bastante divulgado na época, acho que saiu em julho do ano passado, se não me engano, o relatório. Eh, 10 anos antes, a mesma Unesco lançou um relatório recomendando o uso de um computador por aluno em sala de aula, 10 anos antes, né. Nos 2 casos, a gente acompanhou toda a discussão em função disso, mas a gente acompanhou olhando muito para como o nosso aluno aprendia. E o que a gente percebeu é que os alunos que a gente conhecia na época continuavam aprendendo muito bem com papel, né. Nós temos tecnologias que auxiliam a educação? Sem dúvida. Tem muita coisa que ajuda no processo, se bem utilizada, se utilizada na hora certa, se utilizada com a finalidade correta. E aí não interessa se é papel ou se é digital. O que interessa, mais uma vez, é o processo que está por trás disso. É como o professor coordena as atividades, coordena a proposta para que o aluno de fato aprenda o que precisa. Não é usar o digital por usar, para dizer que eu tenho uma ferramenta digital. Isso é um problema. Isso, inclusive, causa cansaço nos alunos, né? Quando a gente traz muita coisa digital, eles consomem muito conteúdo digital naturalmente, né? Não sei se na escola isso é uma necessidade. Agora, a gente tem facilidades que os meios digitais trazem que são inegáveis. Por exemplo, uma ferramenta que a gente usa bastante é a plataforma de avaliação online, que é o Avalia Fácil. A gente consegue montar listas de exercícios ali para os alunos resolverem via aplicativo. Tem várias coisas interessantes aí. Uma delas é o próprio uso da tecnologia. Os alunos eles gostam também de usar tecnologia, não é que eles não gostam disso. Tem outra coisa interessante, a correção é muito rápida. Então, se eu for fazer uma sondagem no final da semana sobre como, para ter uma ideia mais clara sobre como foi o aproveitamento dos alunos durante a semana, uma lista curta ali que o aluno responde rapidamente e que é corrigida rapidamente pelo automatismo da ferramenta, também dá um feedback para o professor limitado, é importante ter isso claro, pelo perfil de exercícios e pelo tamanho da lista, mais rápido. Legal usar isso. Agora, se você usar num formato que a gente viu no começo do uso dessas tecnologias acontecer bastante, se você usar num formato que satura o aluno, sobrinho meu que estudava em uma escola, ele um dia, eu perguntei para ele, falei: "Olha, vocês têm plataforma digital?" "Ah, a gente tem." "E aí?" "Ah, ninguém faz nada lá." "Não, mas como assim? Os professores não pedem para vocês fazerem?" "O professor tem que pedir." "Não, eles pedem, mas ninguém faz." "Por que que ninguém faz?" "Ah, tio, eu tenho lá 10 exercícios de matemática para fazer, 10 exercícios de português, 10 de física, 10 de química, 10 de biologia. Pô, eu vou passar a tarde inteira na tela?" Eu não faço. Eu faço num dia, meu colega faz no outro, me passa as respostas, o terceiro. Percebe? Quando você satura, tem o efeito inverso. Então, você saber usar a tecnologia é interessante. Agora, não dá para partir do princípio de que eu usar tecnologia vai favorecer o aprendizado. Não, isso não é válido, isso tem se mostrado um equívoco bem grande também, e o gosto dos alunos pelo papel, é claro. Por que que a gente briga com isso? Não precisa brigar com isso, né, a gente pode usar isso claramente. Aliás, a gente tem hoje alguns indícios, né, hoje a gente já tem estudos um pouco mais consolidados na área de, relação de aprendizagem com o meio impresso ou digital, e o que a gente tem, percebido com alguns estudos mais recentes, é que há uma leve vantagem, leve, não é uma vantagem imensa, mas uma leve vantagem na apreensão da leitura em meio impresso em relação a meio digital. Tem alguns estudos que atribuem isso a uma questão de evolução, uma questão evolucional, que o cérebro evoluiu, o cérebro entende, as informações, que chegam a ele diariamente a partir, entre outros aspectos, de localização geográfica. Isso é uma questão que está ligada a milhões de anos de evolução, né. E no digital a gente perde essa referência.
né? A gente não tem página certa. Mesmo em leitores de PDF, a gente não tem a, a vivência do físico ali. E em cadernos, em apostilas, em livros, a gente tem isso impresso. Uma das hipóteses para essa apreensão um pouco superior das leituras do impresso em relação ao digital é que o cérebro entende melhor por estar ali fisicamente, né? É uma briga que eu acho que a gente não consegue comprar ainda com a forma como o cérebro evoluiu ao longo desses milhões de anos, né? Fora que a gente já tem há muito tempo isso, né? Clareza sobre a importância da escrita manual, né? Fazer anotações, as suas anotações especialmente, mas mesmo que seja a cópia da lousa, o trabalho de escrita manualmente, ele ativa muito mais regiões do cérebro, ele exige muito mais do cérebro do que a digitação. E isso faz com que o seu cérebro crie conexões neurais que não existiriam se você fizesse anotações por outros meios. Isso gera aprendizado, isso se transforma em aprendizado, isso ajuda a formação de memória de longo prazo. Então, assim, não tem muito por que pensar na substituição. A gente tem que pensar em como utilizar os recursos que a gente tem para melhorar o aprendizado dos alunos e acompanhar o quanto eles colaboram, né? Se eles colaboram, ótimo. A gente ainda não tem indícios de que a substituição seja viável, seja factível do ponto de vista de melhoria na aprendizagem. Ela é hoje, quem defende isso defende por uma questão muito ligada a mercado, ligada à parte mais comercial, né? Isso ok, mas em termos de aprendizagem, ainda é um equívoco pensar na substituição, né? A gente tem mantido o foco no trabalho com os alunos. Isso tem tudo a ver com cultura maker, né? Que é pôr a mão na massa. Enfim. Legal. Curiosamente, ontem eu vi uma matéria afirmando que, pela primeira vez, alguns alunos na Suécia viram um livro nas Uhum. escolas. Essa notícia ontem se espalhou e eu fiquei um pouco intrigado com isso. Falei, como assim, né? Os alunos não viram livros dentro do colégio? E havia na Suécia essa política, né, de inserção de tecnologias digitais, Substituição, né? substituição total. Eles viram que não deu certo. E me chamou a atenção também o relato das crianças. Elas falaram: o livro ele não desliga, né? O livro ele está lá sempre. Eles gostam dessa descoberta, né, de você passar uma folha, ir para o final do capítulo, dar uma adiantada, ver o que vem pela frente, instigar a E curiosidade. saber onde as coisas estão quando você quer voltar, Exatamente. Né, essa né? a política, né, da tecnologia deixou os alunos estafados, né, a gente sabe que o uso de tela excessivo é muito prejudicial para os níveis de Sim. atenção, estresse, ansiedade, né, então isso é bem interessante. E a gente teve agora, né, agora há pouco, a Califórnia, por exemplo, que tinha abolido letra cursiva dos anos iniciais da educação básica, tornando obrigatório o uso de letra cursiva Uhum. novamente, né? Porque após acompanhar o trabalho com os alunos durante alguns anos, eles viram que os alunos regrediram. Pelo menos estão voltando, né, Pois um bom é, sinal. mas assim, a gente quando quando surgiu a onda da tecnologia entrando na educação, né, a gente foi bastante pressionado pelas escolas, inclusive. A gente tem um trabalho muito próximo às escolas, e a gente foi cobrado por isso, né, e a nossa postura sempre foi: "Olha, não há nada nesse momento que indique claramente que a adoção desse tipo de tecnologia melhora a aprendizagem. Puxa, mas então o que eu faço? Por enquanto, a gente espera, vamos ver como isso acontece. A gente está testando no colégio, enfim. Eh, a nossa postura se mostrou bem acertada nesse sentido, sabe. Isso tem bastante a ver com o trabalho de assessoria pedagógica que a gente faz também, né, de essa essa necessidade das escolas de muitas vezes responderem a movimentos do mercado que não têm fundamento necessariamente, em aspectos, ou no sentido educacional. Às vezes a assessoria pedagógica ajuda também para dizer: "Olha, calma, eu tô junto com toda a equipe, da empresa estudando isso, para chegar numa resposta que seja de fato interessante. Hoje ela ainda não existe". Às vezes é um movimento contrário ao que o mercado está trazendo, mas é um movimento acertado do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, né. E é nosso papel também na assessoria pedagógica fazer isso. Uhum. Gina, aproveitando que você mencionou, né, o papel da assessoria pedagógica, todos os anos muitas escolas entram no sistema didático, né, no nosso, e é natural que elas tenham algumas inquietações, algumas dúvidas, algumas dificuldades iniciais. O que que a gente pode esperar desse primeiro ano de trabalho? Quando o professor abre a apostila
e eventualmente se depara com uma programação que não é tão usual para ele, uma distribuição de conteúdos que talvez não esteja acostumado. E também queria, depois, que você desse alguma orientação, tanto para professores quanto para coordenadores, do que eles podem fazer nesse início de trabalho. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter claro é que realmente a gente tem uma proposta de programação que em muitos temas difere completamente de tudo que a gente tem no mercado, né. A gente tem, isso como uma das características do material. Não é nada inventado, é tudo testado a partir das escolas sede, então são propostas que a gente tem certeza que funcionam bem, porque estão aí, em vigência já há anos, algumas delas há décadas, mas são diferentes do que a gente encontra no mercado. Então, muitas vezes, o professor realmente, no trabalho com a primeira apostila, vai ali se deparando com situações que ele não está acostumado, com temas propostos para determinada faixa etária que são diferentes dos tradicionais, com muitas vezes uma divisão de conteúdos diferente do que é a divisão mais tradicional. E nesse sentido, a gente sempre chama a atenção dos professores e da coordenação para um aspecto, que é o de aprender o material, né, de conhecer bem o material. O estranhamento viria com qualquer material quando você mudasse, né, qualquer material, traz algum estranhamento. O nosso traz um pouquinho mais sim, mas porque ele tem uma proposta de ir além de todos os outros, né. Então o que a gente sempre pede para as coordenações trabalharem com os professores, e nós quando estamos com os professores também trabalhamos bastante, é, que o professor apreenda o material, estude o material, pensando não no que ele tem de diferente em relação aos outros como um problema, mas como uma possibilidade, como uma oportunidade. "Puxa, está chegando para mim algo diferente do que eu conheço até hoje". Ótimo, né. É algo que você nunca viu? Ótimo, você vai aprender com isso e o seu aluno vai aprender. E você vai aprender com o seu aluno que vocês podem chegar a lugares na aprendizagem que não chegariam com outros materiais. Ou pelo menos levariam muito mais tempo e precisariam de um trabalho muito mais árduo para chegar, porque o material não propunha, né, você teria que encontrar caminhos. Então a primeira coisa é aprender o material realmente. Cada apostila que chegar, estude, prepare as aulas como se fosse a primeira vez que você dá aquele tema, né. A gente tem casos de professores que estão há 30 anos trabalhando no magistério e de repente vão trabalhar com o nosso material a primeira vez, e a proposta é diferente do que eles estão acostumados. Professor, encare isso, de fato, como uma novidade. Encare como algo a ser estudado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, use os recursos que o sistema oferece de apoio, porque se a gente tem um material, com vários aspectos diferentes em relação ao mercado, por outro lado, ou em paralelo a isso, nós temos um apoio também muito diferente do mercado, tá. A gente tem, se eu for pensar aqui na parte de documentação de apoio, orientações didáticas que trazem ali para o professor dicas realmente de quem está em sala de aula, no colégio Etapa, trabalhando aquele material e escrevendo aquele material. Nosso material é escrito por professores do colégio Etapa. É gente que está em sala de aula fazendo isso, aplicando, corrigindo, atualizando. Então, as orientações didáticas trazem ali pistas, dicas, sugestões de trabalho que são muito maduras. Isso é uma coisa que muitas vezes as escolas não têm clareza. Um professor de uma escola, da maioria das escolas no país, ele dá aula em uma escola para uma, 2 turmas de uma série. Isso é o que acontece em quase todas as escolas. São as que têm mais do que isso são exceções. No nosso caso, o professor às vezes entra numa sala de aula na segunda-feira e ele dá a mesma aula 7, 8, 10, 12 vezes, para turmas diferentes, pelo número de turmas que o colégio tem. A primeira aula foi dada de um jeito, a última aula já tem um formato bastante diferente. Um amadurecimento sobre a abordagem daquele tema, que normalmente, para a maioria dos professores no país, se dá ao longo de anos, porque ele entra e vai dar a aula 6 da apostila de história do sexto ano, agora em 2024. Ele vai dar essa aula de novo, talvez na turma B. Mas ele vai voltar a esse tema novamente com o sexto ano só em 2025, provavelmente. A gente não, a gente amadurece 10, 12 aulas em uma semana. Então as orientações que estão ali, elas são muito, muito maduras, são muito sólidas.
Então essa documentação ajuda muito o professor. Então, além de aprender o material, é usar o que a gente tem nos recursos de apoio. Isso é importantíssimo também. E usar os recursos que a gente tem à disposição em termos de assessoria, né? A gente tem uma assessoria bastante diversificada, a gente tem assessores pedagogos, assessores especialistas, vocês trabalham com a gente no atendimento às escolas também, como professores do Colégio Etapa dedicados ao sistema, mas nós também trabalhamos com professores do Colégio Etapa que não têm tempo dedicado exclusivamente ao sistema, né? A gente tem toda uma rede de apoio para a aplicação do material que os professores precisam usar. Agora, tem que pensar em usar o material do jeito que ele está proposto inicialmente. Porque só lá no final do ano é que você vai realmente conhecer o material a fundo. Eu costumo dizer que não existe plano que resista ao campo de batalha, né? Você faz planejamento, você prepara a aula, mas quando você chega na aula as coisas podem caminhar de forma diferente. E muitas vezes caminham mesmo. Isso faz parte do jogo, faz parte do trabalho. Isso não é motivo para abandonar a proposta. A gente tem que sempre pensar no que aprendeu com o material para tentar aplicar aquilo em todas as aulas, tá? Fazendo o recorte adequado de exercícios no preparo, não pensando em esgotar material obrigatoriamente. Eu tenho que pensar que o meu aluno que está vendo esse material pela primeira vez, como eu, talvez precise de um apoio muito mais básico do que o meu aluno que já estudou com esse material na série anterior. Durante esse ano, vai precisar no ano que vem. Eu tenho que saber que esse aluno está numa situação específica. E que eu, professor, também estou, né? Então, o que a gente pede é que se estude muito material e que se procure aplicá-lo. Não dá para a gente julgar o resultado do material antes de passar no mínimo um ano, tá? E o que acontece normalmente é que ao longo desse ano, com toda essa dedicação, funciona. Funciona. A gente tem alguns casos, alguns relatos no sistema de encontros com professores que trabalharam durante o primeiro ano com material e vem ao encontro de professores do sistema ou que a gente encontra na própria escola e que falam para a gente: olha, você falou para mim, eu já passei por isso com um certo receio, né? No encontro de professores que teve, um encontro de atualização de professores que a gente fez há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu encontrei com uma professora no corredor do Colégio Etapa, né? O encontro foi no Colégio Etapa, de uma escola parceira que estava no 2º ano de parceria. E ela encontrou comigo no corredor, ela falou: Eugênio, eu preciso falar com você. Minha nossa, eu sabia de onde ela era. Eu não lembrava o nome dela, mas eu lembrava bem dela das reuniões de implantação. Falei: claro, professora, só um minutinho e tal. Eu arrumei um canto. Falei: vamos ver, né? Vem, encrenca. Aí ela olhou para mim: olha, quando você esteve lá fazendo implantação com a gente, você falou do planejamento, e aí você mostrou como a gente devia fazer o planejamento, a distribuição das aulas, eu fiz. Aí você falou das orientações didáticas, eu fui estudar as orientações didáticas, estudei o ano inteiro. Você falou para selecionar exercícios, eu sempre selecionei, e eu só esperando, né? Até que ela falou assim: e olha, funcionou, viu? Tô aqui para dizer que não é que deu certo? Puxa, os alunos aprenderam, o ano correu bem, eu tive dificuldades, mas assim, deu certo. Muito obrigado, viu, pelas orientações. Espero agora que o 2º ano seja melhor ainda. A gente tem algumas histórias desse tipo, sabe? Então, assim, funciona, né? Funciona porque não é algo que saiu da cabeça de alguém aleatoriamente. É prática dentro de sala de aula que gera nosso material. Tá? Então, o grande recado é esse, né? Use os recursos de apoio para tentar aplicar o material efetivamente. E se tiver alguma dificuldade, claro que haverá dificuldades. Procure a sua rede de apoio do sistema, a assessoria pedagógica, os canais de contato, para que a gente possa entender o que está acontecendo e auxiliar. Cada escola é uma escola, cada caso é um caso, cada professor é um professor, e a turma muda ao longo do ano, né? Às vezes está tudo dando certo no comecinho, e a turma vai amadurecendo e muda durante o ano. Pode ser que você precise mudar também o formato de preparo de aulas. Num primeiro ano isso é mais difícil do que no segundo, num terceiro. Eu gostaria de aproveitar essa deixa, né? Cada escola é uma escola diferente, cada professor é um professor diferente, pensando justamente nisso. Principalmente se a gente considerar os materiais extras que o sistema oferece, a gente tem um material muito, mas muito amplo, e ao mesmo tempo eu entendo que nem toda orientação serve para toda escola. Algumas escolas talvez estejam no processo de adaptação,
começando a tatear o nosso material didático, outras já têm um contato muito íntimo. Como que funciona a assessoria, tanto para as escolas que estão com uma dificuldade inicial, quanto para as outras escolas que já estão acostumadas? Depois de um certo momento, a gente para de dar conselhos, orientações, ou esses conselhos, essas orientações se transformam? Elas se transformam e não só elas se transformam, como elas, é necessário que a gente, a todo momento tente transformá-las. Você citou, assim, você desenhou aqui um cenário que traz escolas que trabalham há menos tempo com material e precisam de um apoio mais básico, e escolas que trabalham há mais tempo com material. Mas, assim, entre esses 2 exemplos, você tem várias outras nuances. Você tem também escolas que trabalham há bastante tempo, mas que adotam, o sistema etapa e tem uma proposta pedagógica que não permite que ela use tudo que a gente tem de material disponível. Porque ela tem uma identidade que exige que ela faça um trabalho junto ao material para que essa identidade seja mantida. E isso não tem problema algum, isso faz parte do projeto pedagógico da escola. A gente tem que saber atender essa escola dentro dessa limitação de assessoria. E o que eu estou chamando de limitação de assessoria não é deixar de fazer trabalho ou fazer menos trabalho. Às vezes é até mais, né? Porque a gente tem que entender como a gente pode colaborar com essa escola. Uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, aproveitando esse tema, é quando a gente fala de assessoria pedagógica no sistema etapa, é outra coisa que é um pouco diferente do que a gente encontra no mercado, né? Eu conheço várias outras empresas do ramo educacional em que assessor pedagógico é quase sinônimo de assessor comercial. É alguém que está na escola para vender mais produtos daquela empresa. É claro que a gente oferece outros materiais, a gente divulga recursos, sem dúvida alguma. Até porque, se a gente usa no colégio, faz sentido a gente oferecer para as escolas. Mas sempre que a gente trabalha isso, é pensando no ganho pedagógico, né? A gente tem um caso aí, parece que nunca vai demorar a se resolver, que é o caso do novo ensino médio, né? A gente tem uma proposta de itinerário, complementar eletivo, que é feito a partir das disciplinas eletivas. A gente tem uma proposta de 4 disciplinas para cada itinerário complementar. Tem escolas que não trabalham as 4, tem escolas que trabalham 2. E isso é um problema para a gente? Não. Essas que trabalham duas porque abriram espaço com isso para incluir disciplinas eletivas que elaboraram. O meu atendimento nessa escola, quando eu penso em matriz curricular, em planejamento, é diferente de uma escola que adota a nossa proposta ipsis literis. É menor? Não, não é menor. A gente precisa também entender o que a escola, como a escola desenvolve o trabalho, para pensar em como a gente pode colaborar. No caso de escolas que trabalham há bastante tempo, posso citar uma história do ano passado, né? Parece que está longe, né? Ano passado está agorinha há pouco, né? Uma assessora que atende uma escola que está com a gente, acho que é quase 30 anos, uma escola no interior de São Paulo. Ela, um dia, a gente, na porta de outra escola para fazer uma visita, para fazer uma reunião, falou para mim: "Puxa, Eugênio, eu estava lá visitei o colégio tal na semana passada, sabe que eu estava andando pelo pedaço da educação infantil e eu vi muita coisa interessante nas paredes, nos varais, de produção artística, mas eu vi pouquíssima coisa ligada à alfabetização. Eles não usam a nossa caixa de apoio, o nosso material de apoio para a educação infantil, que tem muitas atividades ligadas a letramento primeiro, mas também à alfabetização, uma introdução à alfabetização. E eu estou pensando em montar uma pauta para trabalhar com essa escola." Eu falei: "Claro, claro que tem que montar." E disso saiu uma pauta sobre ambiente alfabetizador. Será que é só aquela escola que não tinha, não explorava o ambiente para usar bem o material que ela tem à disposição, mas também outros materiais que ela pudesse criar para envolver a criança, para situar a criança num ambiente já letrado e com estímulo para a alfabetização? Não era. Depois que ela percebeu isso na escola, a gente montou a pauta e a gente saiu conversando com outros assessores, pedindo para que eles observassem isso. Olha, veja, a gente tem uma pauta nova aqui sobre como desenvolver um ambiente alfabetizador a partir do material de apoio que a gente oferece. Vejam se não cabe nas escolas de vocês. E coube em várias outras.
antigas, né, parceiros antigos e parceiros novos. Então, assim, a gente sempre vai encontrar trabalho a ser feito com assessoria pedagógica nas escolas, sejam as que estão ingressando agora, sejam as que são parceiros há mais tempo. Muitas vezes as que estão ingressando agora, elas ainda não dominam bem o material do sistema etapa, mas tem trabalhos muitas vezes que são muito afins com o trabalho que a gente desenvolve no colégio etapa. Então ela vai se apropriar do material também muito mais rapidamente e vai exigir da assessoria um trabalho de atendimento mais aprofundado. Onde a gente consegue esse trabalho? Muitas vezes nessa observação da escola. O assessor pedagógico entra na escola, ele presta atenção em tudo. Ele tem que olhar para tudo. Ele olha para as paredes, ele olha para o mural, ele olha para o chão, ele percebe se o posicionamento das carteiras na sala de aula é X ou é Y, porque dependendo de como elas estão posicionadas, o resultado vai ser um ou outro. Ele olha para a lousa. Se tem lousa, tem escolas que estão deixando de usar lousa. A gente olha para isso também. A gente sempre procura nas escolas algo em que a gente possa ajudar. Isso por conta da própria escola, que a gente tem que atender, mas também por conta do próprio repertório da assessoria pedagógica. Uma coisa muito bacana da assessoria pedagógica, de ter uma assessoria dedicada a questões pedagógicas exclusivamente, é que a gente desenvolve repertório para o departamento. Então a gente está sempre caçando o que fazer na escola. E em cada escola a gente encontra uma coisa diferente para atuar. Né? Isso é fantástico. Né? A gente consegue, com isso, criar uma dinâmica de trabalho em que cada assessor colabora com o repertório dos demais assessores, e isso só facilita quando a gente tem uma escola nova, porque a gente tem um repertório bastante extenso para dedicar a essa escola. É assim que a gente atua, pensando nessas diferenças, né? Tem escolas que estão há muito tempo e precisam de um apoio mais especializado. Vocês trabalham bastante nesse perfil, né? Não só, né? Vocês também vão bastante em escolas novas. Mas quando a gente pensa numa escola que está há bastante tempo e conhece bem o material, a gente vai explorar outros tipos de recursos. Né? Quando a gente está com uma escola nova, a gente procura garantir que os recursos primordiais sejam bem utilizados. Isso também é um trabalho que é necessário. Né? Às vezes a escola está empolgada com vários materiais. Tudo bem, mas e as suas 5 aulas de matemática estão garantidas? Às vezes não está. Às vezes ela tem 4 aulas de matemática na matriz. Falei, então, ao invés de usar aquele curso de educação financeira, põe essa 5ª aula de matemática, porque tem um pouco de educação financeira em matemática que você vai perder se não conseguir dar o programa completo. Né? É um trabalho mais básico, enquanto em outra escola pode ser introduzir a educação financeira, sim. Né? Mas a gente está caçando o tempo inteiro o que fazer nas escolas, independente do tempo de parceria. Giné, eu lembro do ano passado, a gente fez uma reunião com a equipe toda, e primeiro chama atenção a diversidade mesmo de profissionais, né? A nossa equipe cresceu muito ao longo dos anos, o que é ótimo. E eu também fiquei surpreso com a variedade de temas que a gente trabalha. Eu até não tinha essa noção completa, né? Eu acho que todos nós ficamos espantados ali. Você foi enumerando, né? Contando quantas pautas, formações diferentes a equipe toda já faz. Queria que você comentasse um pouco a forma como a área está estruturada hoje, né? Entre assessoria interna, assessores pedagógicos, consultores pedagógicos, e que importância isso tem até mesmo para as metas que o nosso colégio parceiro tem. Né? Então ele tem diferentes demandas, às vezes são demandas mais pedagógicas, às vezes é estrutura da grade horária, podem vir muitas questões diferentes. Sim. Como que a nossa área como um todo consegue dar conta disso? Bom, a gente tem hoje, como você disse, né, uma equipe bem diversificada. A gente tem desde pedagogos, né, voltados para o trabalho exclusivamente com educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, até especialistas. Vocês são professores do Colégio Etapa que atuam também no sistema, mas nós temos também especialistas dedicados exclusivamente ao sistema, de algumas áreas diferentes, além de contar com o apoio dos próprios professores do colégio em alguns casos. Essa variedade permite para a gente, muitas vezes, ir ao cerne da questão com a escola. Muitas vezes o assessor que atende a escola não é exatamente a pessoa que vai resolver o problema. Por quê? Porque aquele problema que a escola está reportando para a gente está ligado a uma disciplina específica e a abordagem específica que a gente faz daquele tema naquela disciplina. A gente aciona o especialista. Né? Mas o assessor pedagógico que está lá na escola levantou esse problema com a escola. Então esse é um dos pontos, né? Esse atendimento mais ligado realmente a conteúdo e à prática
do professor. Dentro dos profissionais do sistema, ele é mais, esse trabalho é mais desenvolvido pelos consultores pedagógicos, né, que são você, Rodrigo, o professor João, né, que é da área de exatas, enfim. A gente tem um time que está voltado para diálogo direto com o professor, ligado àquela disciplina que o professor ministra. A gente tem um outro grupo de assessoria pedagógica que trabalha questões mais gerais com as escolas, questões estruturais, questões de gestão escolar. Então a gente monta a partir do fechamento do contrato das escolas. Essa equipe é responsável por avaliar projeto pedagógico da escola, matrizes curriculares para garantir que a gente tenha tempo de trabalhar o material a contento, planejamento, orientação sobre como preparar as aulas, mas aquelas orientações que dizem mais respeito à metodologia proposta pelo material, não às especificidades de cada disciplina, né? Há um jeito de preparar as aulas que vale para todas as disciplinas. Tem uma parte desse preparo de aulas que vale para todas as disciplinas. Toda a parte de avaliação e de feedback aos alunos sobre essa avaliação, né? A gente tem provas nacionais, né, que são os ENACs, os Exames Nacionais de Avaliação de Aprendizagem de Conteúdos, que dão feedback para alunos e para professores. Então tem uma equipe de assessoria pedagógica que trabalha com essa parte mais ligada à gestão escolar, principalmente com coordenação pedagógica e direção pedagógica. E a gente tem também uma equipe que está dentro do nosso escritório todo dia, de manhã e de tarde, para organizar essa estrutura e para dar apoio às escolas a qualquer momento do dia. E essa equipe também é composta por pedagogos e por especialistas. Então a gente tem também uma equipe interna que atende quem precisar das escolas no momento em que a escola precisa. Em horário comercial, né? 9 horas da noite a gente não está no escritório. Não que não chegue mensagem para a gente, né? Pedindo socorro de vez em quando. E a gente até responde, né? Mas muitas vezes o que a gente precisa fazer depende de estar no escritório no dia seguinte. Agora, a gente tem também uma equipe interna que está à disposição para isso. E que inclusive aciona a equipe do colégio Etapa quando é necessário para fazer algum tipo de atendimento. E a gente tem um setor específico que a gente chama de Preparando Aula, que é um canal de contato, na verdade, através do qual o professor da escola parceira consegue trocar mensagens com o professor do colégio Etapa. Então, na hora de preparar aula, por isso o nome, né, Preparando Aula, ele está ali com alguma dúvida, tem uma abordagem diferente do que ele trabalha costumeiramente, ou ele encontra um equívoco na apostila, pode existir também. Ele tem como reportar isso para a gente direto para o autor. Então, é um diálogo direto entre professor do colégio Etapa e professor da escola parceira. A gente até transformou isso num slogan, né, da nossa sala de aula para a sua. São vários formatos de apoio. Tá? Então a assessoria pedagógica está bem recheada, né? Ela está bem diversa, porque a gente procura realmente cercar a escola de todos os cuidados necessários para o uso do material. Bacana. Bom, nosso tempo infelizmente está acabando. Rodrigo, quer fazer algum comentário final? Olha, uma coisa assim que eu acho que seria essencial, né, mencionar, o Eugênio acabou de mencionar na sua última pergunta, né, que foi mostrar um pouco do leque de opções que nós temos. Se eu fosse investigar dentro da minha cabeça o que mais eu gostaria que você falasse, eu gostaria que você falasse sobre como que a gente ajuda as escolas a se comunicarem melhor com pais, professores, alunos. Você também abordou isso. Então, pelas minhas observações, eu estou bem a contento. Você acha que o nosso chefe deixou alguma lacuna indesejável? Eu não falarei isso em Deixa eu público. anotar aqui, se Não, você foi falar que sim. perfeito, chefe. Nossa, tá demais. Eugênio, obrigado pela participação, viu? Por esclarecer bastante coisa pra gente, principalmente para as escolas, né, que assistem aí o podcast, que eventualmente tem alguma dúvida sobre a nossa área pedagógica. Obrigado. Eu que agradeço, gente, o convite e veja um horário aí que a gente tem que voltar para o escritório, certo? Muito obrigado, hein? Até mais. Então assim a gente termina mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Vale lembrar que você pode seguir a gente no nosso canal no YouTube e se inscrever para receber as notificações. Muito obrigado e até a próxima.